Fala, meu bruxo. Na aula de hoje, nós vamos criar este dashboard básico de logística aqui de forma bem rápida. É um dashboard bem legal, tá? Você vai ter alguns filtros aqui em cima, por exemplo, por filial, ó. Nosso mapa é iterativo, então se eu clicar aqui no mapa, você vai conseguir fazer filtros, ó, por cidade, né? Bem interessante. Aqui embaixo eu tenho as entregas por veículos, tem as ocorrências que aconteceram nas entregas, tem entregas por filial, que eu consigo classificar aqui quanto que foi feito de entrega por cada filial. Tem o nosso gráfico aqui de linhas temporais e também tem os nossos cartões. E é isso aqui que você vai aprender a criar durante essa aula, beleza? Então, bora lá, vamos abrir aqui primeiramente nosso Power BI em branco e a primeira coisa que nós vamos fazer é importar a nossa base de dados, ó. Então, aqui em página inicial, você vai clicar aqui, ó, em obter dados e vem nessa opção, ó, texto CSV. Esses três arquivos aqui que nós vamos utilizar na aula de hoje, eu vou deixar num link na descrição desse vídeo aqui para vocês baixarem, ok? Primeiramente, ó, eu vou vir aqui ó, em cadastro de veículo, clica aqui em abrir, beleza? E aqui você vai clicar em transformar dados para entrar lá dentro do editor do Power Query. Ó. Aqui dentro do editor, tá, a gente vai dar uma analisada nessa base, mas não tem segredo nenhum. Basicamente, tá, o que, que eu tenho aqui são nossos veículos, tem a placa, a marca, a categoria, e a gente não vai usar todos esses dados, tá? Basicamente, o que, que interessa para nós aqui é mais a questão da placa, ok? Aqui não tem muito o que fazer, tá? Eu já deixei redondinho para vocês, mas caso vocês queiram se aprofundar em tratamento de dados, vou deixar alguns vídeos aqui na descrição deste vídeo aqui, ok? Então vamos lá. Aqui já está certo, só vou trocar esse nome aqui, ó, vou dar dois cliques em cima eu gosto de deixar os nomes juntos, assim, para facilitar a minha vida, e sempre que possível, eu também tiro os acentos, para não ter nenhum conflito ali, tá? Às vezes você está trabalhando ali com alguma coisa em inglês e inglês não aceita acento. É raro, mas pode ser que aconteça, ok? Então, eu vou deixar assim, ó, cadastro veículo. Agora eu vou vir aqui, ó, dentro do editor do Power Query, ó, nova fonte, texto CSV, novamente, e vou pegar essa aqui, ó, ocorrência, beleza? Clicar aqui em abrir. Nesta página aqui, ó, só vai clicar aqui em OK, beleza? Aqui também, ó, já está tudo tranquilo, tenho minhas ocorrência ID e tenho meus motivos de cada ocorrência. Vou fazer a mesma coisa, só vou dar 2 cliques aqui em cima e vou tirar esse acento aqui, tá? Basicamente é uma boa prática só. Deixei assim. E por último, ó, nova fonte, vem aqui, ó, texto CSV novamente, beleza? E fretes, que essa é a nossa base principal, tá? Cliquei aqui em abrir. E essa é a nossa base principal, como eu falei, tá? E ela é bem grande, tá? Tem 109.000 linhas, se eu não me engano. Então, basicamente, o que que tem aqui? Ó? Eu tenho a entrega ID, a data do pedido, data da previsão da entrega, data da entrega, tá? Nota fiscal, o veículo, filial, cliente, ok? Cidade, valor da mercadoria, frete bruto e ocorrência ID. O que, que eu tenho que fazer aqui dentro dessa base, basicamente, ó? Esses dois caras aqui que eu só vou trocar. Não é obrigatório, mas eu sempre gosto de fazer isso. Ó. O valor da mercadoria, você vai clicar aqui, ó, troca isso aqui para número decimal fixo, porque já é financeiro isso aqui, então já facilita a nossa vista. Só clicar em substituir atual. Isso vai fazer a mesma coisa para o frete bruto. Vai clicar aqui também, ó, e substituir atual. Eu não vou usar todas essas colunas, tá? Porque é um dashboard mais básico, mas é bom que vocês sempre façam isso aqui. E o que que eu quero fazer agora? Eu quero pegar essa ocorrência ID, tirar ela daqui e substituir esses valores aqui de um, por exemplo, aqui, e 4, né, que tá aparecendo, ó, por esses valores aqui, ó. Tá vendo que são os motivos? Então eu vou fazer o seguinte para fazer isso, ó. Você vai voltar aqui na de fretes, clica em cima da última coluna lá, né, que é a nossa entrega ID. Só clicar em cima dela, tá? E vem aqui, ó, na página inicial mesmo, ó, mesclar consultas, tá vendo, ó? Clica aqui nessa opção e clica aqui, ó, mesclar consultas, ok? Nesta página que você abriu aqui, você vai vir nessa opção aqui de baixo, ó, clica aqui e agora na opção ali de ocorrência. Beleza? E agora você vai fazer o seguinte, ó, arrasta essa barrinha até o final e clica nessa coluna aqui, ó, de ocorrência ID, e nessa de baixo também na ocorrência ID. Basicamente, você está fazendo um PROC V aqui para quem já trabalhou com Excel, tá? Só vou clicar em OK, beleza? Tá vendo que vai aparecer uma nova coluna aqui, marcado só ocorrência, e você vai fazer o seguinte, ó, clica aqui, ó, nessa opção que tem uma setinha para a direita e para a esquerda, ó, e seleciona o que você quer puxar para cá, ou seja, qual coluna você quer trazer. Eu quero só essa de motivo, ó, então vou clicar aqui em motivo, vou dar um OK, ó, tá vendo que trouxe agora nossos motivos? E eu vou fazer o seguinte, ó, primeira coisa, eu vou dar 2 cliques aqui nesse título, eu vou mudar ele, tá? Vou deixar só como ocorrência, ok?
Só dar um Enter. E esse cara aqui, como não me interessa mais, eu vou clicar com o botão direito em cima dele, ó, e tirar ele daqui, tá? Que é só remover. Tranquilo? Então, basicamente, esse é o tratamento que nós tínhamos para fazer aqui. Foi aplicadas as etapas e agora a gente vai começar a construir nosso dashboard na prática, ó. Então, eu vou vir aqui, ó, em página inicial, clica aqui, ó, em fechar e aplicar, tá vendo, ó? E isso aqui vai fazer o Power BI importar nossas bases de dados lá de dentro do Power Query, ó. Tá importando rapidamente, ela vai aparecer aqui do lado direito, ó. Ok, ó. Importou e agora a gente vai fazer uma coisinha antes de começar a parte de DAX ali e a parte visual. Você vai vir aqui, ó, em exibição de modelo e verificar se isso aqui está de forma correta. Então vamos lá. Primeira coisa que você vai analisar, tá vendo, ó? Cadastro de veículo tem que estar ligado, tá? Com a nossa tabela de frete. Caso não esteja ligado para você, que pode ser que esteja assim, ó, eu vou até tirar aqui. O que que vai acontecer? Tá vendo, ó? Caso isso aqui aconteça para você, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai vir aqui, ó, em veículo ID, clica em cima dele, tá com o botão esquerdo, arrasta e solta. Opa, eu tenho que primeiro achar aqui, ó. Aqui, ó, veículo ID, ó, tá vendo? Ó? Clica aqui, ó, e solta em cima de veículo ID e clica aqui em salvar. Automaticamente ele vai fazer aquela ligação ali, beleza? Aqui, essa tabela, tá? Ela tá aparecendo aqui, eu posso clicar aqui para ocultar ela, caso eu queira, tá vendo? Ó? Não vou utilizar ela para nada, porque eu já utilizei ali o que eu queria fazer. Ela então não vai aparecer aqui. Ou você pode fazer isso aqui lá dentro do Power Query também, não tem problema nenhum. Tranquilo? Então vamos lá. Primeiramente eu vou criar o nosso cabeçalho aqui do nosso dashboard e ele é bem simples, tá? Você vai vir aqui, ó, do lado de página inicial, clica em inserir, beleza? Vem aqui em formas e clica nessa primeira opção aqui que é retângulo, ó. Posiciona ela, encosta aqui do lado esquerdo, tá em cima e embaixo. Leva a parte direita até o final ali, e aqui você pode posicionar mais ou menos no olho, tá? Mas eu já tenho uma medida aqui para facilitar a nossa vida, ó. Vou minimizar esse compilar e vou abrir aqui, ó, nosso formato, ó. Aqui em tamanho e estilo, ó, você vai colocar a altura 77, caso vocês queiram que fique exatamente igual ao meu, tá? Vou dar um enter aqui, então ele vai deixar ali com a nossa altura 77 e agora basicamente eu vou fazer uma troca de cor aqui, ó. Então, eu vou vir aqui, ó, em estilo de forma, beleza? Vou tirar a borda que tem aqui em volta, tá? Que vai ficar difícil vocês enxergarem, mas tem. Tirei a borda, ó. Clica aqui em preencher, vou trocar aqui para cor laranja, ó, que é esta cor aqui. E aqui tá pronto, tá? Agora eu vou adicionar o nosso texto. Então, vou vir aqui, ó, em caixa de texto. Aqui em inserir também, ó, caixa de texto. Aqui você vai colar o texto que você achar melhor. Eu vou escrever esse texto aqui, que era o que a gente estava utilizando ali, ó. Data Estimate. Vou colocar um pipe, tá? Que é essa linha retinha. E vou escrever aqui dashboard logístico. Assim, ok? Então, assim já tá bom para mim. Vou selecionar este texto aqui. Vou colocar aqui, ó, no tamanho 18. Vou deixar em negrito, beleza? E eu vou deixar em branco também. Você vem aqui, ó, na cor da fonte, ó. Clica aqui na setinha e coloca branco, tá? Agora a gente vai fazer o seguinte, ó, posiciona aqui até tá vendo que vai aparecer uma barrinha do lado direito, ó, até a começar a aparecer a barrinha, ó. Apareceu a barrinha, você volta um pouquinho, e aqui você vai fazer a mesma coisa, ó, beleza? Pega esse cara aqui, ó, arrasta pra cima. Toma cuidado, tá, que tem que clicar bem na bordinha ali, senão ele não arrasta. Ele vai ficar em branco, tá, porque ele tá com a tela de fundo. Você vai fazer o seguinte, ó, com ele selecionado, você vem aqui, ó, em tamanho e estilo e tira a tela de fundo, ó. Quando você tirar, ele vai aparecer, beleza? Ó. Agora ele está fazendo a barrinha, vou deixar mais ou menos nessa posição. E aqui está pronto, tá? Não tem mais nada para fazer, depois a gente vai adicionar os nossos filtros somente, ó. Então vou minimizar esse cara aqui. E a primeira coisa que eu vou fazer agora é começar a criar nossas medidas DAX, tá? E para criar é bem simples, mas antes eu vou fazer um esqueminha aqui para organizar nossas medidas DAX. Você poderia simplesmente clicar aqui com o botão direito, ó, em cima de fretes, ó, em nova medida, ok? Mas eu sempre gosto de fazer o seguinte, ó. Aqui em página inicial, ó, você vem aqui, ó, em inserir dados para criar uma nova tabela em branco e aqui em tabela você vai escrever o nome dela, ó, que é medidas, beleza? Que eu vou chamar de medidas aqui porque eu vou colocar as medidas dentro dela, tá? Clica aqui em carregar, ela vai aparecer aqui do lado direito, ó, fica olhando, ó, apareceu, ok? E agora a gente pode criar nossas medidas DAX aqui dentro. E a primeira medida que eu vou criar vai ser o seguinte, ó.
Vou voltar aqui na nossa tabela, ó, fretes, e basicamente eu quero fazer uma contagem da quantidade de entregas que foram feitas. Então eu vou fazer uma contagem distinta, tá? O que que é uma contagem distinta? Eu vou contar linha a linha por aqui, e se tiver alguma duplicata de ID, eu vou desconsiderar. Tranquilo? Ó, cliquei aqui novamente, ó, medidas, botão direito, tá? Nova medida. Eu vou chamar ela de entregas, deixar assim, total. Igual a função DAX que a gente vai utilizar é a distinct counting. Esta função aqui, para fazer a contagem distinta, eu vou apertar o Tab, beleza? E vai fazer a contagem distinta daquela coluna de ID. Então eu tenho que procurar ela por aqui, onde que ela está. Primeiramente, eu vou começar a escrever o nome da tabela que ela está, tá? Que é fretes. E agora é só procurar ela aqui, ó. Que no caso é essa daqui, ó. Fretes entrega ID. Só clicar em cima e fecha o nosso parênteses. Vou dar um Enter, beleza? E ela foi criada aqui do lado direito, ó. Entregas total. Beleza? Você pega ela aqui, ó, arrasta com o botão esquerdo segurando, tá? E solta aqui. Automaticamente, quando você fizer isso, ela vai criar um cartão, tá? Em vez de você precisar ficar procurando o cartão aqui, tá? Aqui é mais fácil, ó, já criou. Então vamos dar uma formatada nesse cara para deixar o cartão formatadinho, tá? E depois já facilita a nossa vida, porque depois é só fazer uma cópia, basicamente, ó. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui novamente o formato, que é esse pincel, ó, e vou fazer o seguinte. Primeiramente, tá, eu vou tirar esse rótulo de categoria, que é esse texto que fica aqui embaixo, não me interessa, ó, tirei ele fora. Eu vou adicionar um título, então vou clicar aqui para adicionar esse título, e aqui eu vou colocar o texto do título, ó, que basicamente vai ser entregas. Então, entregas, deixa assim mesmo, ó, você pode ver que ele apareceu aqui, ó, ok? Que você pode ajustar caso você queira, tá? Trocar a cor, colocar negrito e outras coisinhas. Eu vou deixar assim, tá? Porque é uma coisa mais básica. E agora eu vou vir aqui em tamanho e estilo. Eu vou fazer o seguinte, ó. Primeira coisa, eu vou tirar, eh, a tela de fundo, que nesse caso não vai fazer diferença nenhuma, tá? Mas caso você queira tirar e colocar uma cor no fundo, você tiraria. Vou deixar ligado aqui porque vai ficar com o fundo branco mesmo, né? Mas, primeiramente, ó, vem aqui, ó, em fronteira visual e ativa isso aqui. Ele vai aparecer como se fosse um contorno aqui em volta, ó. Tá vendo, ó? Apareceu uma linha escura, se eu clicar aqui, ó, agora aparece, tá vendo? Mas não me interessa ainda porque eu quero deixar arredondado primeiramente, ó. Então, canto, vou deixar aqui como 10. Vai deixar arredondado nesse cantinho ali, ó. Ó, beleza? Ficou com uma bordinha. Aqui na cor eu vou deixar em branco, ok? Então eu vou deixar com a cor branca mesmo. E vai sumir, tá? Você vai falar: "Ah, deixou em branco pra quê?". Então, se ficou com fundo branco. Aí você vai fazer o seguinte, ó, aqui em sombra você vai ativar essa sombra agora, e olha só o que acontece, agora ele forma uma bordinha ali quase invisível, tá, que eu gosto que fique assim, e mesmo deixando em branco ela vai aparecer. E em sombras também você pode escolher outra cor aqui caso você queira. Normalmente eu acabo utilizando aqui, ó, essa 30% branco aqui, ó, pra não ficar tão escuro. Mas você pode utilizar outras cores, por exemplo, ó, com uma borda laranja, aí vai da sua escolha, tá? Vou deixar essa aqui mesmo. E agora a gente vai fazer o tamanho desse cara. Pode ser no olho para você ir pela primeira vez, então você vai construindo no olho mesmo. Mas como eu já tenho algumas medidas específicas aqui que eu criei, então eu vou simplesmente fazer o seguinte, ó. Clica em cima, vem aqui, ó, em tamanho e estilo, ó, altura. Eu vou escolher a medida aqui 72, beleza? Vou dar um enter. E na largura eu vou escolher 170. Dei um enter. Tá vendo, ó? Já ficou do tamanho que eu queria. E tem uma última coisinha que a gente pode fazer ainda, ó. Você pode vir aqui, ó, em valor do balão, que é esse valor que está aqui dentro, ó. Clica aqui, vem aqui, ó, em exibir unidades, em alto você vai deixar nenhum, beleza? Ele vai sair aquele valor ali de 1000, olha o que está em volta, ó. Você vai deixar o valor inteiro. E aqui em casas decimais, nesse caso não tem nada, tá? Mas o que que eu recomendo? Você pode escolher aqui, ao invés de deixar alto, eu vou deixar zero nesse caso. Caso entre algum valor com vírgula, tá? Ele não vai aparecer, beleza? E para finalizar, eu quero que apareça aquele pontinho aqui da divisão dos milhares, tá? E eu vou fazer o seguinte, ó, por aqui você não vai conseguir fazer nada disso. Então você vem aqui, ó, em dados mesmo, clica em cima da sua medida DAX, beleza? Em cima dela e vai aparecer essa página aqui em cima. E aqui em cima simplesmente você vai vir aqui e fazer o seguinte, ó, clica neste pontinho aqui, ó, que é essa vírgula. Tá vendo, ó? Apareceu ali e pronto, ó. Acabou, tá? Agora não tem segredo nenhum. Então vou fazer o seguinte agora. Pegar esse cara aqui, ó, e vou posicionar ele aqui em cima, encostado na esquerda, encostado na parte laranja. E por que que eu vou fazer isso? Eu vou dar um espaçamento para ficar certinho já. Ó. Você vem aqui, ó, com a
cartão selecionado, tá? Tamanho e estilo. E agora você pode fazer um posicionamento aqui na horizontal e na vertical, ó. Então na horizontal, que é nesse ponto assim, né, você vai colocar 10. Tá vendo? Aí dá um enter, ele espaçou lá da parede, tá vendo? E agora eu quero fazer ele descer da parte laranja também. Então aqui como é 76 e eu quero descer 10, então vai virar 86, né? Tudo isso aqui que eu tô fazendo você pode ficar no olho, tá? Mas como eu gosto que fique as coisas bem alinhada, então eu tenho que fazer isso aqui, aqui utilizando o número. Beleza? Ó, cartãozinho tá show, tá bem posicionado ali. Caso você ache que ficou muito branco, tá? Você pode aumentar aqui, botar uma bordinha do jeito que você achar melhor, tá? Eu vou deixar assim mesmo, tá? Ou não, vou clicar aqui em cima, vou fazer o seguinte, vai ficar mais interessante para vocês. Senão vocês não vão conseguir enxergar, né? Vou clicar aqui, ó, em tela de fundo, em vez de deixar branco, eu vou deixar esse primeiro cinza aqui, ó, 10%, ó. Beleza? Opa, lugar errado, né? Deixar branco aqui novamente. Em fronteira visual, não é tela de fundo não. Ó, fronteira visual, esse cinza aqui, ó, 10%. Agora ficou uma marcação um pouquinho mais acentuada ali, tá vendo, ó? Então vamos lá, vamos criar nossos próximos cartões e nossas próximas medidas DAX e depois no final a gente só fica na parte visual aqui também. Então vamos lá, eu vou precisar criar mais 3 cartões aqui, então vou fazer o seguinte, ó, clica em cima dele, Ctrl C, Ctrl V, vai copiar e você já posiciona ele mais ou menos aqui, tá? Então, ó, Ctrl C, Ctrl V novamente, Ctrl C, Ctrl V. E por que que eu estou fazendo isso, tá? Basicamente porque ele já está copiando a formatação, então a gente ganha tempo, ó. Esse último aqui, ó, você vai alinhar com essa linha central, tá vendo que vai aparecer uma linha vermelha no meio? Pode deixar aqui. E depois você vai fazer o seguinte, ó, clica no primeiro, segura o Ctrl, clica no segundo, clica no terceiro, clica no quarto. Sempre segurando o Ctrl, tá? Agora você pode soltar o Ctrl, vem aqui em cima, ó, em formato, clica aqui, vem aqui nessa opção, ó, alinhar, e depois você vai clicar aqui, ó, em distribuir horizontalmente, ó. Ele vai fazer um nível ali de espaçamento certinho já, ó, tá vendo, ó? A hora que eu clicar, pode dar uma olhada atrás o que que vai acontecer, ó. Tá vendo, ó? Já deixou tudo alinhado. Eu sempre gosto de fazer isso. Mas agora eu preciso criar os outros valores, porque os valores aqui estão todos iguais, né? Faz muito sentido, tá? Então vamos lá. Vamos começar por esse último aqui, porque esse último é uma medida DAX bem simples, tá? Que são as ocorrências e depois eu volto para esses dois aqui que são um pouquinho mais complexos. Então vamos lá. O que que é ocorrência? Vamos voltar lá na nossa tabela, ó. Modo de exibição de tabela, fretes. Isso aqui são ocorrências. Então, basicamente, se a entrega ocorreu bem ou se teve algum problema com a entrega. Então, é isso que eu vou medir ali. E, basicamente, eu vou fazer uma contagem também. Tá? Então, não tem segredo nenhum. Vou voltar lá, ó, exibição de relatório, em medidas, ó, botão direito, nova medida. Eu vou chamar aqui de ocorrência. Sem acento, tá? Como eu falei para vocês, é sempre bom deixar sem acento para não ter problema ali. Ó, ocorrência total, deixar assim, igual cowring, que é essa função aqui, ela vai fazer uma contagem das ocorrências que tiveram. Clica no tab, agora a gente vai ter que chamar a coluna de ocorrência, né? Então é frete, que é a nossa tabela frete, ocorrência. Clica aqui em cima e fecha parênteses e dá um enter. Eu vou clicar em cima desse último cara aqui, que eu vou deixar ele aqui, ó, e vou fazer o seguinte, ó, vou minimizar o formato aqui e vou abrir agora compilar, ó. Em campos, eu vou tirar esse campo fora, que é a entrega total, ó. Ele vai ficar em branco lá agora, tá vendo, ó? E vou pegar a nossa medida que eu criei aqui, ó, ocorrência total, e vou soltar aqui dentro do campo agora. E vai aparecer. E você vai me dizer por que que apareceu exatamente o mesmo valor. É o seguinte, porque todas as linhas ali têm uma ocorrência para ela. Então, voltando aqui na nossa tabela de frete, ó. Só que o que que acontece? Se eu clicar aqui nos filtros para você ver, tem tipos de ocorrências diferentes. Só que essa entrega concluída é uma ocorrência que foi toda correta, então não me interessa que ela fique ali. Então, eu tenho que tirar ela e considerar só as outras que não foi essa entrega concluída aqui. Então, para fazer isso, ó, você vai voltar lá na exibição de relatório, em cima do seu visual, ó, você vem aqui em filtros, tá? Clica aqui nessa abinha de filtros aqui. Bem, se você clicar aqui em cima, ó, não vai aparecer nada. Você vai ter que fazer o seguinte, ó, pega a sua ocorrência lá de fretes, vem aqui em fretes, tá? Sua tabela e vem aqui na ocorrência. Pega ela e solta aqui, ó. Filtro nesse visual, ó, adicionar campos. Solta aqui embaixo e ela vai aparecer essa lista. Agora você vem aqui, ó, em selecionar tudo
e depois você desmarca o que você que não quer. E no meu caso, essa entrega concluída aqui que eu não quero, né, porque essas entregas foram perfeitas, vamos dizer assim. Ó, só cliquei assim, tá vendo lá que já mudou? Dá uma olhada lá, ó. Agora só tem as ocorrências que tiveram algum problema. Só isso, tá? Pode, ocultar aqui seu filtro de novo e eu vou colocar aquele ponto lá. Lembre-se lá como que eu fiz, né, vim aqui, ó, em cima da nossa medida DAX, cliquei aqui e cliquei no ponto, beleza? E aqui a gente tem que mudar esse texto também, né, que tá entregas aqui, a gente tem que trocar. Então clica em cima, vem aqui no pincel, ó, título, e vou chamar aqui de ocorrências, né. Então vamos lá, ocorrências. Quando você está trabalhando com texto, essas coisas, não tem problema colocar com acento, tá? Nos funções ali, outras coisas do tipo, normalmente eu não gosto, tá? Porque a base do Excel é inglês e pode ser que dê algum conflito dependendo da versão. Não é sempre, tá? Mas já aconteceu comigo, beleza? Ocorrências. Aqui tá tranquilo. Agora nós vamos para as entregas, as últimas duas medidas DAX. A primeira que eu vou mostrar agora é um pouquinho mais complexa e a outra é só uma subtração, tá? Vamos lá, vou minimizar isso aqui de novo. Ó, vou vir aqui em medidas, botão direito, nova medida, ok? Eu vou chamar ela de entregas, atrasadas, beleza? Igual. Isso aqui é um pezinho ali no intermediário, tá? Mas não tem é uma função bem básica também, ó. Shift Enter para descer para a linha de baixo, ok? Só para facilitar a visualização de vocês. Vou dar um Tab aqui, ó, para subir. E agora eu vou utilizar a função Calculate, que essa aqui realmente é a função mais importante que a gente tem no Power BI aqui, que basicamente a gente vai executar um cálculo e vai aplicar um filtro dentro deste cálculo aqui. E qual que é a expressão, ou seja, o cálculo nós vamos criar, ó. Vou dar um Shift Enter para descer para a linha de baixo novamente, ó. E basicamente o que que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa função aqui, ó, Caury Rooms, que é esta função aqui, que ela faz o quê? Ela vai contar as linhas de uma tabela. Então eu quero que conte todas as linhas de uma tabela. Eu vou selecionar ela, dar um tab. E qual é a tabela que eu vou contar todas essas linhas? Vai ser a nossa tabela de frete. Então, ó, fretes, beleza? Vou dar um tab, vou fechar o parênteses e colocar uma vírgula aqui, porque a nossa Calculate pede uma vírgula, tá? Para depois adicionar o nosso filtro. Ó, coloquei uma vírgula. Agora a gente pode colocar o filtro, tá? O Shift Enter para descer para a linha de baixo novamente, ó. E o que que eu quero fazer, tá? Entregas atrasadas. O que que são as entregas atrasadas? Basicamente, são aquelas datas de entregas que foram feitas depois da data prevista de entrega. Então eu vou fazer só uma comparação aqui dentro, ó. Então a primeira coisa que eu vou chamar vai ser a nossa coluna de data de entrega. Então, ó, fretes, data, entrega. Esse cara aqui. Só apertar um tab, beleza? Vou dar um espaçamento aqui só para melhorar a visualização, ó. E vou colocar esse cara aqui, que ele é maior, tá? Então significa maior ali. Então, ó, se data de entrega for maior que a frete, data de previsão de entrega, beleza? Quer dizer que a minha entrega foi atrasada. Concordam? Se a entrega chegou depois da previsão, quer dizer que foi atrasado. Só isso, tá? E no final, eu vou dar um Shift Enter e vou descer para essa linhazinha aqui da Calculate e vou colocar agora o fechamento das aspas aqui. Isso aqui que eu fiz é a indentação, tá? Na parte de cálculo não influencia nada, é mais na parte visual mesmo. Tranquilo? Vou dar um Enter, ok? Apareceu lá, ó, entrega atrasada. Vocês podem ver aqui do lado direito. Vou pegar esse cara agora aqui, ó, e vamos colocar aquele valor da entrega atrasada aqui dentro. Ó. Quantas entregas que foram feitas com atraso? Clica em cima, vem aqui, ó, em compilar, tira o campo aqui, ó, das entregas atrasadas e pega lá. Coloca aqui, né? Entregas totais, no caso, né? Agora a gente vai colocar entregas atrasadas. Já apareceu ali, a gente vai colocar só aquele pontinho. Então, clica ali em cima da sua medida DAX, adiciona o ponto, tá? Pode clicar aqui fora, o ponto apareceu. E não esquece de trocar o título. Então, vem aqui, lá no pincel, ó, título. Agora, entregas atrasadas. Show, né? Beleza? E por último, que é o último cartão, tá? Que são as entregas no prazo. E basicamente o que que a gente vai ter que fazer? A gente tem o total de entrega e essas aqui foram atrasadas. Então, basicamente, a gente vai pegar esse total e subtrair esse cara aqui. Só isso, tá? Então, em medidas, novo, botão direito, nova medida.
Vamos chamar lá ali entregas no prazo. Deixar assim, igual a entregas total, beleza? Se lembra que isso aqui é a medida DAX que nós criamos aqui, ó, entrega total. Então por isso que é bom ficar criando medida DAX, tá? Porque você pode reutilizar ela, ó. Não precisa ficar criando tudo de novo do zero, ó. Entrega total, dá um espacinho, coloca um menos, entregas atrasadas. Só isso, tá? E dá um enter e ela vai ser criada lá do lado direito também, ó. Ó, foi criada. Agora eu vou colocar nesse cara aqui, ó. Então cliquei em cima, tirei aqui, ó, as entregas total em campo. Pega lá, entrega no prazo, solta aqui, vai ser criada, tá? Vamos colocar o pontinho lá de novo, ó. Entrega no prazo, adiciona o nosso ponto, tá? E vamos trocar o título lá. Aqui, ó, agora é entregas no prazo. Beleza? Enter. E pronto, ó. Nossos cartões foram criados, tá? Então essa aqui, vamos dizer assim, que é a parte mais demorada dessa aula, porque precisa criar as medidas DAX aqui passo a passo. Basicamente agora é só a parte visual, tá? Então a gente vai fazer bem mais rápido esse final de aula aqui. Então vamos lá. Primeiramente, tá, eu vou começar aqui pelo gráfico de área, para colocar aqui embaixo desses cartões, ó. Então, aqui em página inicial, ó, você vai escolher este gráfico aqui, ó, o gráfico de área. Você pode clicar e procurar ele aqui dentro também, caso você queira, tá? Que é esse gráfico aqui, ó, gráfico de área. Eu vou aproveitar essas linhas de marcação, ó, e vou posicionar ele aqui, mais ou menos, no olho. Depois a gente faz aqueles alinhamentos, tá? E vou encostar aqui no outro lado, ó, ok? Aqui tem uma linha para baixo também, pode deixar assim, depois você dá uma organizada no tamanho, da forma que você quer. Deixar mais ou menos assim. E o que que eu vou adicionar dentro deste gráfico aqui nos eixos, tá? Vou vir aqui em fretes, ó. Primeira coisa, eixo X, tá? Que é esse cara de baixo aqui, eu vou adicionar uma coluna de data. No meu caso aqui, eu vou adicionar data de pedido. Você pode escolher data de entrega, vai depender muito do que cada empresa trabalha, tá? Como esse aqui é um gráfico mais básico, não criei uma tabela calendário para especificar isso. Mas eu vou pegar aqui como data de pedido mesmo, ó. Clica aqui, ó, solta no eixo X. Não vai aparecer nada ainda, tá? Porque eu preciso de um valor aqui para o eixo Y. E o valor do eixo Y vai ser as minhas entregas totais. Então eu vou vir aqui em medidas e vou pegar aqui, ó, entregas totais, beleza? Eixo Y. Caso você queira analisar por outro caminho aqui, ocorrência, você pode fazer a mesma coisa, só que trocar esse valor do eixo Y. Tranquilo? Ó, já apareceu aqui nosso visual. Eu só vou fazer o seguinte, ó, vou clicar aqui, ó, essas duas setinhas para baixo, tá? Que são ligadas, só para mudar a escala do nosso eh, gráfico aqui. Eu gosto de deixar nesse cara aqui, porque esse nível é um nível de mês, tá? Esse que eu acho mais interessante, ó. Você consegue ver mês a mês. Basicamente, só cliquei dois para baixo e já aparece o mês aqui e o ano respectivo, tá? Então vamos lá. Agora vamos dar uma formatada nesse cara aqui para ele ficar mais bonito. Vou minimizar esse cara aqui novamente. Vou vir aqui, ó, em formato, ok? E agora vamos lá. Basicamente, eu vou tirar esse título daqui, vou tirar todas essas informações aqui do lado esquerdo do eixo Y, tá? Vou trocar esse título superior e vou colocar aqui também a parte de rótulo de dados e modificar a forma das linhas aqui, ok? Então vamos lá. Primeiramente, o que que eu vou fazer, ó? Em título, vou clicar aqui para abrir o título, tá? Entrega total. Vou dar 2 cliques aqui em cima, ó, que esse título é meio automático, tá? Vou excluir isso aqui e vou colocar aqui, ó, entregas, por período. Por período. Deixei assim, ó, tá vendo, ó? Mudou ali, ok? Vou minimizar isso aqui, já fiz essa parte, né? Vou vir aqui, ó, no eixo X, vou tirar só o título ali, como eu falei para vocês, ó, e vou deixar, o texto ali com uma cor mais escura, né? Então ele tá com cinza aqui, ó, vou deixar como preto. Beleza? Minimizei aqui nosso eixo X, vou vir no eixo Y. Eixo Y, tá? Você pode tirar tudo. Tanto o valor quanto o título. Tranquilo? Vem aqui em linhas agora, ó, clica nas linhas. Você pode trocar o tipo de linha aqui, né? Então, ó, você pode deixar suave, você pode deixar etapa, tá? Assim também fica interessante, caso você queira deixar. Eu vou deixar como suave mesmo e eu vou trocar essa cor, tá? Eu vou deixar ele laranja. Ó, show, né?
E agora a gente vai lá em rótulo de dados, vem aqui, ó, nessa opção, ó, ativa nosso rótulo, e eu vou deixar com uma cor mais escura aqui também, ó, rótulo de dados, ó, valor, e vem aqui e escolhe uma cor escura, tá? No caso é preto aqui basicamente. Caso você quisesse, também poderia adicionar uma telinha de fundo, tá? Se você achar interessante, você pode adicionar. Eu vou deixar sem tela de fundo mesmo. E agora, para ficar com essa sisteminha de sombra ali, se lembra? Tem que fazer a mesma coisa que nós fizemos no anterior. Então, ó, tamanho e estilo, novamente, ok? Vem aqui, ó, fronteira visual ativa. Vamos lá, vamos deixar aqui a cor do primeiro cinza, né? Que nós deixamos. Aqui você não vai mexer mais em nada, além do arredondamento, né? Beleza? Ó, fica aquela bordinha ali, né? E depois você vai lá e ativa a sombra e escolhe uma cor ali para sua sombra, que no meu caso vai ser essa aqui, né, de 30%. E agora ficou igual o de cima, ó. Cliquei fora. Como vocês podem ver, o layout ficou basicamente igual, ok? Vamos lá, próximo gráfico, que já está pronto, tá? Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí. Vamos lá para o nosso próximo. Neste caso, vai ser o nosso gráfico de rosca. Então, aqui em página inicial mesmo, ó, gráfico de rosca, clica aqui, beleza? Esse cara eu vou fazer o seguinte, ó, mais ou menos posicionar ele aqui, ó, para ficar encostado na linha de baixo, tá vendo, ó? E ele vai ficar nessa linha, aparecendo aquela linha vermelha da esquerda e a linha da direita, ó. Dá uma olhada que na linha direita ele tá lá em cima, encostando lá nas minhas entregas atrasadas. Então eu quero que fique no final das entregas atrasadas e no começo das entregas, beleza? E o que que eu vou fazer só? Eu vou dar um espaçamento na parte de baixo. E se lembra como que fazia, né? Vem aqui, ó, em tamanho e estilo, que já está aberto aqui no pincel. E na parte vertical, ó, tá vendo que tá 504, ó, se eu modificar para cima, ele vai modificar ali, ó, tá vendo, ó? Eu só vou diminuir o valor, bem simples, ó. Eu vou tirar 10 daqui, ó. Aqui você vai deixar como 494, né? 494. Beleza? Ó, deu um espaçamento de 10, só para ficar legalzinho. E agora você vai poder ajustar aqui mais ou menos no olho, tá? Vou deixar esse gráfico aqui um pouquinho maior, ó. Deixei assim, e assim, e depois a gente dá uma ajustada no final, tá? Vamos fazer o seguinte, ó, primeira coisa, para aproveitar essas bordas que a gente fez, eu vou clicar aqui em cima, em céu de formatação, tá vendo? E vou clicar em cima dele, ok? Depois, se precisar fazer alguma coisinha, algum ajuste final, eu faço, mas já vou deixar uma pré-formatação aqui, ó. Cliquei em cima do nosso gráfico de rosca e vamos lá. O que que a gente vai precisar de informação primeiramente, ó? Vou tirar aqui o formato e abrir o compilar, ó. Basicamente, ele é entregas por filial. Então, a gente vai pegar em valor aqui, vai pegar a entrega, novamente, ó, a entrega total. Adiciona aqui em valores. E em legendas, né? Você vai fazer o seguinte, ó, você vai pegar lá na sua tabela de fretes filial. Tá vendo aqui, ó? Pega aqui e solta em legenda. Ó, já apareceu aqui, ok? Agora, basicamente, é só formatar novamente o nosso visual, ó. Formato. Vamos lá, ó, já tá com a bordinha, tá vendo, ó? Bordinha escura, a gente já não precisa mexer, já tá arredondado, então é só mexer no conteúdo que tá ali dentro, ó. O que que eu vou fazer, ó? Eu vou tirar essas legendas aqui do lado direito, porque não me interessa. E eu vou fazer o seguinte, ó, em rótulo de dados, você vai vir aqui, ó, escolhe essa opção aqui, conteúdo do rótulo, porque eu quero que apareça o nome da filial aqui junto com esses valores, ó. Então você vai clicar aqui, ó, e todos os rótulos de detalhe. Tá vendo? Agora aparece aqui, ó, Santa Catarina, SP, Paraná, Rio Grande do Sul, tranquilo? Apareceu ali. E agora é só trocar esse título, né? Cliquei aqui novamente em cima, ó, título, vamos trocar ele lá. Então agora vai ser entregas, deixa eu aproveitar esse entregas aqui, ó. Vamos excluir essa parte final. Por filial. Deixar assim, beleza? Deixar com minúsculo aqui para padronizar, né? Filial, ok? Aqui você pode trocar as cores, caso você queira também. Então, por exemplo, você pode vir aqui, ó, em fatias, clica aqui, você vai escolher uma fatia em específico. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, Rio Grande do Sul, tá? Escolhi Rio Grande do Sul, vou vir aqui em cor, ó, e quero escolher essa cor, esse roxinho aqui, tá? Vou pegar esse aqui, ó. Ó, já trocou ali, tá? Não tem segredo nenhum também. Ah, eu quero pegar o Paraná ali e colocar o amarelo. Então vamos lá, Paraná,
vem aqui, ó, cor. Quando não tem a cor aqui, você tem que vir por aqui, ó, tá? Mais cores, ou você coloca o código da cor, ou você vem aqui, ó, e tenta encontrar uma cor que você queira. Você pode fazer das 2 formas, ó. Vou deixar esse amarelo aqui, beleza? Então você pode escolher essas formas aí. Ó, gráfico pronto também, ó, não tem segredo nenhum, muito rápido, né? E agora eu vou para o próximo, que é este gráfico aqui, ó, que é um gráfico de barras clusterizado, ó. Só clicar em cima dele, vai posicionar aqui, ó. Vamos lá, então vamos posicionar pela direita, ó, aqui no final, tá vendo que aparece a linha vermelha ali, ó? E aqui, ó, lá na linha vermelha que é o começo de entregas no prazo, beleza? Posiciona aqui para cima também, ó, encosta ali no gráfico do lado, né, de entrega por filial e aqui também, ó, certinho, tá? Vamos lá, adicionar as informações dentro dele, ó. Agora é ocorrências por tipo. Então vamos lá. Tirei aqui o formato, vou abrir aqui compilar. Você pode adicionar por aqui ou por aqui que aparece também, tá? Eu normalmente gosto por aqui mesmo, ó. Então vou fechar esse cara. Então vamos lá. Eixo Y, tá? Que é o eixo de pé, é o texto nesse caso, tá? Porque é um gráfico de barras. Então o que que eu vou colocar aqui? São as minhas ocorrências, ó. Então ocorrência, vou vir aqui no eixo Y, beleza? Agora no X, tá? Que é este cara aqui vai adicionar os valores. Como estou trabalhando com ocorrência, eu vou vir lá em ocorrência total, que foi a medida que eu criei lá no começo, ó, e vou soltar aqui no eixo X. E olha só o que acontece, tá vendo? Ó? Entrega, ocorrência concluída. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu aqui. Se lembra que eu fiz, tá? Se você está construindo comigo, pausa o vídeo e tenta fazer lá antes de vir aqui. Mas eu já vou fazer para vocês. Ó. Vai fazer o seguinte, ó, vem aqui em filtros, beleza? Selecionado o gráfico. E agora, como eu coloquei 2 ocorrências aqui, aparece já 2 opções. Você lembra que antes eu precisei pegar a ocorrência e soltar lá novamente? Agora não precisa, ele já está aqui, ó. É só clicar em selecionar tudo, tá? Clica aqui, ó, e ele te tira essa opção aqui, ó, entrega concluída, né. Beleza, ó. Apareceu ali, tá filtrado já neste visual, toma cuidado, tá, para não colocar aqui, ó, filtrar o nesta página em todas as páginas, porque se você fizer isso, vai filtrar em tudo quanto é lugar, tá. Então toma cuidado. Vou minimizar aqui, vou vir aqui no nosso formato e vou minimizar esse cara também. Agora vamos lá, vamos formatar ele também, ó. Vamos começar pelo título, vim aqui no título, mas antes vamos aproveitar, né, vamos fazer uma cópia aqui do fundo já, ó. Clica aqui, ó, nesse gráfico de linhas, ó, pincel de formatação e clica aqui em cima. Você pode dar uma olhada que ele já vai mudar muita coisa, ó. Tá vendo, ó? Ele já até fez ali o filtro, né, como eu já mexi, já deixou tudo certinho aqui, ó. Então ele já tirou, tá vendo, ó, a parte de baixo, vamos voltar aqui para mostrar para vocês, ó. Tá vendo, ó? Ele já tirou esses caras daqui, já tirou esse cara, só vou precisar mexer no título e dar uma ajustada aqui, ó, mas já limpou muita coisa, então a gente já ganha tempo com isso. Voltando para o que estava, ó. Show, né? O que que eu tenho que mexer? Basicamente trocar a cor, ajustar esses caras aqui e trocar o título. Vamos começar pelo título. Cliquei em cima, abre o título, tá? Vamos lá, ocorrências por tipo. Vou deixar esse cara aqui. Por tipo, sim. E aqui eu vou colocar o acento aqui para ficar certinho. Chapeuzinho. Ocorrência, ocorrências por tipo. Faltou o S. Beleza? Ó, ocorrências por tipo. Para finalizar o gráfico, tá? Basicamente, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou trocar essa cor das colunas para laranja e vou mexer nesse espaçamento aqui, ó, do texto. Tá vendo que o texto está cortado, ó? O texto é bem simples, ó. Se você vem aqui nessa opção do eixo Y, tem ó, largura máxima e aqui você consegue ajustar, tá vendo, ó? Eu normalmente acabo deixando sempre em 50, mas toma cuidado aí quando o seu texto for muito grande para ele não comprimir muito o gráfico, tá? Então eu vou deixar aqui como 50 mesmo. Vou vir aqui agora em barras, tá? Cor laranja. Tá vendo, ó? Show, né? Isso aqui tá pronto e agora a gente vai para o nosso último gráfico, tá? Que é antes do mapa, né? Que é nosso gráfico de colunas. Então aqui em página inicial, ó, gráfico de colunas clusterizado, só vou clicar aqui nessa opção, beleza? Vou fazer aquele mesmo esquema, ó, vou encostar lá do lado direito, vou posicionar com a linha vermelha ali embaixo, ó, posicionar aqui agora, e vou clicar aqui em cima do gráfico e vou vir aqui ó, nessa opção de tamanho e estilo. E aqui na horizontal, tá? Eu vou tirar isso daqui. Então, quando você desconta ali, ó, tá vendo que ele puxa para a esquerda, ó? Como estava em 6, então eu só vou mudar aqui para 86, ó. De 96 para
86, ó. Beleza? 86. Ok, ó, ficou o tamanho legal. Agora você mais ou menos puxa aqui do jeito que você achar que fica mais interessante. Deixar mais ou menos por aqui, ó, mais ou menos para ficar igual, né? E vamos lá. Primeira coisa, tá? Clica em cima desse cara aqui, vem aqui em pincel de formatação, cola aqui já, tá? Como um gráfico de barras e colunas são basicamente a mesma coisa, só muda um que está em pé e outro está deitado, tá? Então muitas coisas já vai ser copiado para cá. Ó, cliquei em cima dele e agora eu vou fazer o seguinte. Vou vir aqui, ó, em cadastro de veículo, primeiramente, tá? Vou abrir aqui também, ó, o nosso compilar e ocultar essa parte aqui de formato. No eixo X, tá? Que é a parte de baixo, eu vou colocar nossas placas. Então, em placa, você vem aqui, ó, e solta aqui no eixo X. Beleza? Soltei ali. E agora eu vou pegar os valores de entregas que nós calculamos lá, entrega total, e vou soltar aqui no nosso eixo Y. Tá vendo, ó? E o nosso gráfico já está pronto. Vou mostrar uma coisinha para vocês, tá? Curiosidade. Ó, vem aqui em exibição de modelo. Se eu excluir essa linha, dá uma olhada aqui, tá vendo aqui que tá bonitinho, ó? Se eu excluir essa linha aqui de ligação, toma muito cuidado com isso, tá? Caso aconteça com vocês, ó. Excluir. Dá uma olhada o que que acontece. Porque não existe filtro mais ali atrás, tá? Então toma cuidado. Caso aconteça com você, montou um gráfico que aconteceu isso, provavelmente é que aqui não tem ligação nenhuma. Então é só pegar aqui de novo, ó, veículo ID, abre essa página, salvar. Vem aqui a exibição de relatório, ó, tá bonitão. Beleza? Então já tá tudo formatadinho, não precisa fazer nada, a não ser trocar esse título aqui, né? Só vou trocar, tá quase pronto, né? Entrega total por placa. Só colocar ali entrega por placa. Vou vir aqui novamente, ó, no pincel. Vou minimizar ali, né? Vou vir agora aqui ó, em título e vou colocar aqui, ó. Ou melhor, né? Entrega por placa não, vamos colocar entrega por veículo. Por veículo. Show, né? Tá pronto. E agora a gente vai para o nosso último gráfico, tá? Que é o nosso mapa. Vem aqui em página inicial novamente, clica aqui nessa opção, ó. E tem várias opções de mapa, mas eu vou escolher esta opção aqui para vocês, porque essas daqui, tá? Tem até um vídeo no canal anterior ali, ele já vai ser desativado. Então escolhe esse aqui do Azure Maps, só clicar em cima. Caso o mapa não funcione bem para você, dá uma olhada no vídeo que eu vou deixar na descrição, lá que lá eu explico passo a passo como que faz para funcionar o gráfico. Caso não funcione, tá? Ó, vamos lá. Ó, só vou ajeitar o tamanho dele aqui nessa posição, né? Botão lá direito aqui também, ó. Ali embaixo. Aqui em cima, ó. Vou jogar lá em cima nos cartões. Aqui nessa parte de baixo, ó. Pronto, né? Então vamos lá. Vamos começar a adicionar as informações dentro dele, ó. Bem de boa também, ó. Vou vir aqui em formato, minimizar. Agora eu vou vir aqui, ó, em compilar. Vou minimizar esse cara aqui, tá? Porque eu não vou utilizar ele por agora. Então vamos lá. O que que você vai adicionar aqui dentro dele? Basicamente a localização ou latitude e longitude, tá? Eu vou adicionar por localização e vou adicionar também o tamanho das bolhas que vão aparecer. Vou mostrar para vocês o que que vai acontecer. Vamos lá. Em localização, você vai fazer o seguinte, ó. Basicamente, eu vou pegar meu estado que está aqui dentro do filial, vou mostrar para vocês nossa tabela, fretes. Tá vendo? Ó, filial aqui a gente tem os estados e aqui em cidade tem as cidades que eu fiz as entregas dentro daquele estado, né. Então eu vou vir aqui em exibição de relatório novamente, ó. Eu vou pegar filial e vou soltar aqui em localização. Essa ordem é importante, tá, ó, porque funciona como filtro, ó. Quando eu solto só filial, olha só o que aconteceu, já tem um problema aqui que eu vou mostrar para vocês como que resolve isso aqui. Como se eu soltei só filial, ele vai fazer um filtro e vai tentar achar ali o SC, o PR em algum outros lugares, e ele vai achar, ó, filial Paraná, caiu lá no meio de umas ilhas lá, caiu para cada África, tá, então toma cuidado com isso aqui. O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar a cidade, ó. Solta aqui embaixo, tá? Não solta em cima de filial, solta embaixo. Isso aqui é hierarquia, tá? Primeiro estado e depois cidade, né? Quando eu soltar aqui cidade, ó, vai aparecer esses campos aqui em cima, tá vendo? Ó? Agora, se eu clicar aqui, já vai aparecer ali no Brasil. Pode ser que com você, o que que aconteça? Apareça uma cidade perdida aqui no meio do nada. Porque tem cidades no mundo que são o mesmo nome. Então toma cuidado com isso. E o que que você faz para resolver, tá? Já vou te mostrar.
Nesse caso não aconteceu, tá, mas pode ser que aconteça com você, você vai fazer o seguinte, ó, como aqui eu não tenho país, tá vendo que eu só tenho cidade e estado, eu preciso adicionar uma coluna de país. E é bem simples para fazer isso, ó, você vem aqui em fretes, tá em cima da sua da tabela que você quer adicionar essa coluna, botão direito, ó, nova coluna, aí você coloca aqui, ó, país, tá vendo, ó? Vou dar um zoom para vocês aqui, ó, país, igual, tem que abrir essas 2 aspas aqui, tá, e coloca o nome do país que você quer no meio, que no caso aqui é Brasil, né. No meu caso que é só Brasil, quando você está trabalhando com a tabela maior, beleza, aí você vai ter que fazer uma lógica aqui dentro para colocar os países certinho. No meu caso é tudo Brasil, ok. Ó, vou dar um enter, vai aparecer a coluna aqui, ó, país Brasil, tranquilo? Uma outra coisa que você pode fazer, é isso aqui também que é muito interessante, ó, tá vendo filial aqui, ó? Se eu clicar em cima dela, dá uma olhada que não aparece nada aqui do lado esquerdo. Eu posso vir aqui, ó, em ferramentas da coluna, categoria de dados, ó, e troca aqui, ó. Filial, no meu caso, é estado ou província. A hora que eu clicar, tá vendo que apareceu um globo ali? Então, sempre que você está trabalhando com mapa, é bom fazer isso aqui para o mapa entender da melhor forma possível que aquilo ali é uma região. Pode fazer a mesma coisa em cidade, ó. Clica aqui em cima, ó, categoria de dados, vem nessa opção, ó, e escolhe ali, ó, que no caso aqui é cidade, né? Ó, vai aparecer um globinho lá também, e aqui em país você vai fazer a mesma coisa. Clica aqui, e agora, só que agora é país ou região, né? Nesse caso não aparece nada, porque isso aqui é uma coluna, tá? Então ele vai dar preferência ali para mostrar para você que isso é uma coluna, beleza? Ó, já apareceu ali. E o que que você vai fazer com aquela coluna de Brasil que eu inseri aqui, ó? Tá vendo, ó? País. Você vai pegar aqui e vai soltar em cima da filial para ter uma hierarquia, como eu falei para vocês, ó. Agora o que que acontece? Se eu voltar aqui na hierarquia, ó, tá vendo, ó, que eu consigo ver a nível de Brasil, a nível de estado e a nível de cidade. Mas tem uma coisa que eu não fiz ainda, tá vendo que as bolhas estão todas iguais? Simples, tá? Você vai vir aqui em tamanho, beleza? E você vai adicionar alguma coisa ali para dar o tamanho da bolha. Então, no meu caso aqui são entregas total, ó. Você vem aqui, ó, tamanho e solta. Tá vendo, ó? Agora ficou bem mais interessante, né? E ele vai aparecer o valor para vocês na legenda também, ó. Ó, consigo visualizar aqui a nível de Brasil, ó, você consegue ver o valor inteiro ali, que é nossas entregas, ó, que é o 109.506. Aí depois consegue ver a nível de filial, né? E a nível de cidade. Se você der um zoom aqui, ó, bem legal também, ó, você consegue ver as cidades ali, por exemplo, ó, Porto Alegre, Canoa, Gravataí, e você consegue clicar aqui, ó, e fazer o filtro. Show, né? E para finalizar, basicamente o que que eu vou fazer, ó, só vou dar uma ajustada nesse cara aqui e colocar as cores ali para nós, ó. Vou clicar aqui nesse cara e vou clicar novamente nele, tá? Só para desfazer o filtro, tá? E deixar assim, ó. Agora a gente vai trocar aqui para laranja e trocar o fundo ali. Então vou minimizar aqui nosso compilar. Vou vir aqui, ó, em formato. Então vamos lá, configuração do mapa, ó. Vou clicar nessa opção aqui. E aqui tem várias configurações de mapa que você pode deixar, tá? Híbrido, ó, escala e por aí vai. Nesse caso eu deixei essa última aqui, ó, tá? Alto contraste. Deixei essa opção aqui, que eu gosto bastante. Só que você pode trocar ele por aqui também, ó, dentro do seu dashboard. Então, fica mais tranquilo. Mas sempre que abrir uma página nova, vai entrar nesse cara e depois a pessoa pode trocar por aqui, tá? Beleza? Então, eu vou deixar assim. E a única coisa que eu vou fazer agora é trocar as bolinhas ali para laranja, né? Ó, camada de bolhas. Clica nessa opção aqui. Vem aqui, ó, em cores. Vem em padrão e troquei para laranja. Beleza? E para finalizar aqui nosso dashboard, só está faltando 2 coisas basicamente, que é bem rápido de ser construído, que é os nossos filtros que vão ficar aqui em cima, tá. Opa, esqueci de uma coisa, né, tem que trocar esse título aqui também, ó. Vou vir aqui no pincel, ó, título, então vamos lá, vamos chamar ele de entregas por região. Deixar assim, ó, por região. Beleza, né. Ó, entregas por região e vamos lá para os nossos filtros agora. Vem aqui em página inicial e nessa opção de visuais aqui você vai escolher esse cara aqui, ó, que é segmentação de dados, ó. Clica em cima dele. Agora a gente vai começar pelo filtro de filial, tá? Vou fazer o seguinte, ó, vem aqui na sua tabela de fretes, pega aqui, ó, a coluna de filial, ó, solta aqui dentro, ó, beleza? Agora a gente vai fazer uma formatação nele, ó. Então eu vou fazer o seguinte, ó.
Pegar ele, vou soltar mais ou menos aqui em cima, tá? E vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui, ó, em configurações da segmentação, clica nessa opção, ó. Lista vertical você pode trocar. Pode deixar suspenso, ó, vai aparecer uma janelinha. Nesse caso eu vou deixar em bloco mesmo, ó. Então vou deixar assim, beleza? Eu vou tirar aqui o cabeçalho, que fica ali em cima, tá vendo, ó? E vou colocar como título, porque o texto vai ficar um pouquinho maior, fica mais interessante, ó. Então título eu vou colocar aqui como filial. Filial. Assim. E agora eu vou fazer o seguinte, ó, vou vir aqui, ó, em tamanho e estilo. Eu vou tirar a tela de fundo, porque eu quero que fique laranja o fundo ali, tá vendo, ó? Ó, tirei a tela de fundo, beleza? Vou posicionar ele mais ou menos aqui. Eu vou deixar aquela filial ali em branco, tá, para ficar mais legal. Voltar lá na configuração da segmentação, né, aqui no caso, né, ó, título em branco, ó, e já basicamente já tá pronto, tá? O que que eu faço normalmente? Eu só vou posicionando ali para ficar de um tamanho legal. Acho que assim tá bom, ó. Agora, você posiciona ali, vai aparecer aquela linha vermelha, né? Ó, que já tá legal. Eu vou fazer o seguinte, para facilitar a nossa vida, ó. Como ele já tá funcionando, já tá com a cor certinha, tá vendo, ó? Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V nele, ele já vai aparecer aqui. Vou encostar aqui do lado direito, ó. Já alinhei ele ali com as linhas. Vou posicionar aqui encostado no final dele e vou colocar os anos aqui dentro, ó. Então, basicamente, só venho aqui, ó, em compilar novamente, ó, tiro o filial, vou lá nas minhas datas, ó, clico nessa setinha, tá vendo, ó? Clico nela aqui, vai aparecer hierarquia, você clica de novo e vai aparecer agora por período, né? Nesse caso aqui eu quero o ano, então só pega o ano e solta aqui em campo. Show, né? E agora, para finalizar, né, só troca o título de filial para ano. Tranquilo? Vou minimizar isso daqui e isso daqui. E eu acabei de notar que eu esqueci de um detalhe final no nosso gráfico de mapa. Eu não coloquei as bordas aqui, o sombreamento. Então vamos lá. Vou clicar em cima do gráfico de mapa novamente. Vou abrir aqui, ó, formato. Vou vir aqui, ó, em tamanho e estilo. Fronteira visual, vamos lá, vamos ativar. Vou vir aqui embaixo também, ó. Canto arredondado, vou deixar em 10, né? Em cor, eu vou vir aqui e vou deixar esse primeiro branco aqui, né? 10%. Vou minimizar. Vou vir aqui em sombra, vou ativar a nossa sombra, tá? Vou vir aqui na cor e vou escolher este cara aqui que é o 30%. E finalmente o nosso dashboard foi finalizado. E como vocês podem ver, tá, ele está totalmente funcional. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, ó, você consegue ver que o filtro está funcionando corretamente. Se eu escolher uma cidade aqui também, ó, o filtro está tudo certinho em dia, beleza? Então é isso aí, pessoal. Caso vocês queiram que eu faça uma versão desse dashboard mais profissional, com outros indicadores, vamos dizer assim, como por exemplo, o OTIF, o OTD, o InFull, tá? Que são os indicadores mais importantes de logística, eu posso fazer aqui no canal também em forma de série, tá? Mas já aviso que vai ser um vídeo com pelo menos o dobro do tempo desse aqui, tá? Porque é bem mais trabalhoso ali as medidas DAX, mas eu posso fazer. É só deixar aí nos comentários, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Se gostaram, se inscreve aí no canal, curte o vídeo, qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. E se você quiser me ajudar ainda mais, deixa um comentário aí falando o que que você achou dessa aula, beleza? Então é isso aí, valeu, fui!